Boa tarde, mulherada. Quer dizer, boa tarde aqui pra mim, não sei aí pra vocês, mas por aqui, boa tarde. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre métodos contraceptivos. Eu me chamo Rafaela Spelmeyer, sou fisioterapeuta pélvica, educadora em sexualidade e parceira aqui da Aura Vi. E hoje nós vamos falar desse assunto aí tão importante. E aí a gente fala, eu já conheço, né, os métodos contraceptivos, mas existe uma dúvida muito grande. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu não queria mais utilizar a camisinha, eu estou num relacionamento muito longo, não queria mais utilizar a camisinha e eu queria uma outra forma sem ser o anticoncepcional. E aí costuma surgir as dúvidas, porque é tão comum, né? A gente utiliza ali o anticoncepcional ou a camisinha. E se não tem nenhum desses, o que a gente faz? Existem sim diversos outros métodos e é interessante você conversar com a sua ginecologista para adaptar o que é mais interessante para cada mulher. Existe o DIU, que ele é um dispositivo intrauterino, eu vou deixar uma fotinho aqui no canto para vocês verem. Ele pode ser tanto hormonal quanto não hormonal. O hormonal ele vai funcionar como se fosse o anticoncepcional, ele vai liberando hormônio ali no seu organismo para que você não tenha uma gravidez. O que não é hormonal, ele é o DIU de cobre, ele vai fazer apenas uma barreira física para que esse espermatozoide não chegue lá no útero. Então existe essa opção. Eu tentei colocar o DIU e não consegui. Não foi possível colocar o DIU, até coloquei, mas ele ficou numa posição errada, eu precisei tirar. E aí, o que a gente faz? Existe também o adesivo que você pode colar no seu corpo e ele também vai liberar hormônio como se fosse ali o anticoncepcional. E para a mulherada que não quer a liberação de hormônio, porque a gente já sabe que esse hormônio dos anticoncepcionais, eles podem causar alguns sintomas aí nas mulheres. Então é importante observar caso a caso o que você deseja para o seu corpo. Além desses métodos, existe também diafragma, que ele vai ser como se fosse um copo coletor. Vou deixar também uma fotinho aqui para vocês verem. E aí ele é utilizado junto com uma pomada com creme espermicida, que vai ser colocado dentro do canal vaginal antes da relação. Então a única questão é que você precisa se preparar um pouquinho antes, mas ele pode permanecer um tempo. Então você vai colocar esse gel dentro desse dispositivo, introduzir dentro do canal vaginal e ele vai formar uma barreira ali contra esses espermatozoides para que eles também não entrem no útero. O que mais que a gente pode ter? O coito interrompido, que esse é conhecido já há muitos anos, existe o risco, sim, mas é você conhecer o seu próprio corpo, entender quando que você está ovulando, quando que você não está, para ter relações somente em período que você não está ovulando e sempre ejacular fora. Logicamente que a gente não tem a questão aí contra as ISTs. A única proteção contra ISTs é camisinha. De resto, a gente está falando somente da gravidez mesmo. O coito interrompido tem mais chance de engravidar, sim, principalmente se a mulher não conhecer exatamente ali o ciclo dela, como funciona o corpo e os sintomas. Mas pode ser uma possibilidade. Eu utilizei desse método por muitos anos e comigo funcionou. Até que depois, obviamente, eu achei que não valia o risco, e aí meu marido acabou operando, então hoje a gente não tem mais essa preocupação de gravidez. Que pode ser uma outra alternativa, que é a laqueadura ou a vasectomia, onde a gente encerra de uma vez por todas a possibilidade de gestação. No homem ela é muito mais simples, eles cortam os ductos, então o sêmen não consegue passar, e aí o homem vai ficar estéril, e na mulher é cortado ali a região das trompas, não permitindo a passagem desse óvulo. Mas esse é um método irreversível. Por que eu coloco entre aspas? Existe sim uma reversão cirúrgica que pode acontecer, mas ela tem taxa de insucesso muito grande, principalmente com o passar dos anos. Então o ideal é tomar essa decisão quando a pessoa tem certeza que não quer mais ter filhos, porque senão no futuro, se ela se arrepender, pode ser um problema caso ela não consiga essa reversão. Bom, eu acho que esses são os principais métodos anticoncepcionais aí que a gente tem no mercado. Então existem maneiras hormonais, não hormonais, e é importante cada mulher entender o que é ideal para si, para o seu corpo, o que você deseja, e não esquecer que o único método que trabalha na questão da prevenção de infecções é a camisinha. Então o ideal seria associarmos
os dois métodos, um sendo a barreira física, que é a camisinha, com outro hormonal, ou não, porque não existe ideal, na verdade, né? Cada um busca o que é ideal para si, mas quando a gente fala dessa proteção mais segura, muitas pessoas acabam associando dois métodos. Eu acho que é isso. Enfim, falei bastante aí dos métodos, das possibilidades, mas é claro que se vocês ficarem com dúvida, vocês podem mandar caixinha de pergunta e a gente responde. A ideia aqui é ser um papo assim descontraído mesmo, a ideia não é ser um vídeo médico para vocês, e sim uma conversa para a gente entender melhor as nossas possibilidades. E ficando com dúvida, é só escrever aqui pra gente.